San Giuseppe del Brasile, insieme a padre Rivellino, padre Sicardi, Martinetto, a padre José Adamo, a padre Rusasco, è sepolto padre Calvi, il servo di Dio di cui è in corso il processo di beatificazione. È un luogo importante per noi perché questo luogo ci ricorda la spiritualità di padre Calvi, il suo amore per i malati, il suo amore per la gioventù, la realizzazione del carisma degli oblati di San Giuseppe Marelli. Egli morì il 26 settembre 1943 in piena guerra mondiale, qui in Brasile, morì nel sanatorio di Lapa e il giorno dopo fu sepolto proprio qui a Curitiba, in Acquaverde, con la presenza dell'arcivescovo di Curitiba, la presenza delle autorità, dei confratelli. Questo luogo da quel momento è diventato un luogo anche di devozione, di preghiera, di ricordo a questo grande confratello che ha esercitato in una maniera così intensa la sua vocazione giuseppina marelliana. Sono stati centinaia di malati che sono stati assistiti ogni giorno con padre Calvi. Muito bem, interessante. Né, o padre José Calvi, mesmo naqueles momentos que ele, com dor, com todo o sofrimento que passava, porque naquela época a tuberculose era uma doença devastadora, é o que hoje é talvez a AIDS, né? Que não tinha cura, é uma doença que as pessoas ficavam doentes e elas eram até marginalizadas, né? Isoladas. E ele doente, enfermo, fraco, né? E ele ainda, assim, ele ainda ia cuidar daqueles outros que estavam enfermos, né? Talvez, inclusive tem uma história que ele foi carregado nos braços por um enfermeiro, eu não sei, e foi carregado nos braços por um enfermeiro para dar a unção dos enfermos a outro paciente que estava morrendo. Que coisa, meu Deus, ele estava bem debilitado, né? É um gesto de amor, de caridade, de misericórdia tão grande, né? Que a gente fica assim, eu fico emocionado com isso. Realmente, vendo um pouco a história dele, ele era um santo mesmo. Era um santo, eu não tenho dúvida disso. E eu fico emocionado em falar sobre isso, porque eu fiquei sabendo da história do padre José Calvi, foi nos 80 anos do hospital, que nós começamos a pesquisar sobre a história, né? E alguém me falou, eu acho que foi a Maria da Glória, não sei quem foi, o Sérgio, comentou comigo que aqui tinha passado um padre, que esse padre estava em processo de beatificação, e aí eu me interessei em perguntar para as pessoas e fiquei sabendo dessa história maravilhosa do padre José Calvi de vida, um exemplo de vida. O padre José Calvi é um exemplo de vida, é um servo de Deus, né? Aconteceu que o senhor colocou o nome de servo de Deus aqui. Sim, eu fui. Então, eu peguei a história do padre José Calvi e nós fomos, e eu quis fazer uma homenagem ao padre José Calvi, né? Essa é a intenção de fazer uma homenagem ao padre José Calvi. E aí pensamos que homenagem nós poderíamos fazer. Aí tivemos a ideia de dar o nome do centro de imagens, né? Onde nós temos os aparelhos de raio-x e tudo mais, Centro de Imagens Padre José Calvi. E aí pensamos em fazer uma placa, que está lá, né? Padre José Calvi, né? Centro de Imagens, Padre José Calvi, servo de Deus. Só que eu, antes mesmo de falar com o bispo, eu já tinha
pensado em colocar servo de Deus. Não foi isso? Foi, né? E aí eu fui falar com o bispo, convidar o bispo, o Dom Moacir, para vir aqui na festa dos 80 anos, nas comemorações dos 80 anos. Aí contei para ele, ó, lá viveu lá no nosso hospital, o padre José Calvi, servo de Deus. Mas eu não sabia que ele estava ainda em processo ali, né? Não tinha aberto ainda o processo. Não tinha aberto o processo, porque ele só depois que abre o processo que ele é servo de Deus, né? Aí foi assim que aconteceu. Quer dizer, antes mesmo de ser aberto o processo, eu já tinha denominado ele como servo de Deus. Mas esse é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Nós trabalhamos com seres humanos, né? Com seres humanos debilitados pela doença, e trabalhamos com pessoas que cumprem uma missão aqui, que é difícil também, né? Então não é fácil, não é fácil. Mas Deus nos dá força, né? E a gente tem cumprido a nossa missão da melhor maneira possível. E eu peço a intercessão do Padre. Eu digo, Padre José Calvi, nos socorra aqui, nos ilumine, nos dê força, né? O nome, assim. Bom, meu nome é Miriam Mar, eu trabalho aqui no Hospital São Sebastião e eu recebi uma graça do Padre Calvi quando eu estava com um problema com meu sobrinho, que tem problema de saúde grave, e ele não conseguia emprego. E ele estava muito assim, triste, aborrecido, porque ele estava tentando, e pelo motivo de saúde dele, ele não conseguia. Ele tem problema de atrofia no nervo óptico. E ele... Foi de repente isso que aconteceu com ele. Aí, no momento que eu peguei o panfletinho dele, eu já fiz o pedido. Olhei e fiz o pedido para ele. Graças ali, eu acho que não demorou ali uma semana, ali eu já obtive a graça. O menino foi chamado no programa da prefeitura, das casas pernambucanas, onde eles têm ali, né, eles convocam as pessoas com deficiência e conseguiu um emprego ali. Já vai fazer 2 anos que ele está ali, agora em dezembro. Eu fiquei muito grata, porque eu peguei o panfletinho, né? Acho que a fé foi muito grande, porque eu fiquei assim, comovida pela história dele e tudo. Eu disse, mas eu vou fazer o pedido. Daí contei para ele que eu tinha feito o pedido e que, como ele não conseguia ler, eu fui lendo para ele e ele foi repetindo as palavras. Do José Calvi. Isso, do Padre José Calvi. E ele foi repetindo junto comigo. E daí, depois, quando ele alcançou a graça, ele também agradeceu, se deu uma vela em agradecimento, tudo. A história do Padre José Calvi também, que ficou internado aí, né, 9 anos como sacerdote. E o que a tua tia falava dele? A minha tia só falava que ele era muito prestativo, né? Que ele atendia muitos pacientes, fraquinho, né? Que ele ajudava das refeições do dia, tudo, né? É isso que ela contava dele. Que era um homem muito bom. Era uma pessoa muito boa, muito amiga. Trabalhava com o padre. Ele ficou como paciente e daí ficou como capelão. E ele Cuidava. Interessante. cuidava dos mais fraquinhos, né? Ele ajudava a cuidar, inclusive ele dava as refeições quando eles não podiam, né? Se alimentar sozinho. Naquele tempo era muito pouco funcionário, né? E ele que fazia, ele ia de quarto em quarto e tratava os fraquinhos. Às vezes até ele ficava sem comer para dar de comer os fraquinhos. É isso que é importante. Ele nunca tinha horário assim certo, né? De refeição já, porque ele prestava mais atenção nos outros. Boa tarde, eu sou Marli Rasmussen, responsável pela sala histórica construída, formada aqui aos 80 anos do sanatório. Essa sala retrata um pouco do que foi o sanatório, dos seus 80 anos de vida.
E se esse sanatório hoje está como está, é graças ao seu atual diretor, Coronel Antônio José Lemos, que, ao organizar essa história, está representando o passado como uma parte importante do que está sendo e do futuro que estamos, do momento que estamos vivendo agora. Então, ela representa parte da história. Aqui tem o relicário do Padre Calvi, que foi uma pessoa, um dos nossos internos aqui, que foi chamado tubulo, apóstolo dos tuberculosos, por ele ser dedicado a seus companheiros de doença. Aqui temos diversos documentos onde até consta o primeiro internamento, até o prontuário do Padre José Calvi, que aqui se encontra, que ficou por muito tempo aqui no sanatório e faleceu aqui. Il nostro confratello, il servo di Dio, padre Giuseppe Calvi, era molto devoto della Madonna. Quando lui ha deciso di venire in Brasile per essere missionario, ha detto: io voglio essere un missionario di Maria. E infatti tutto quello che ha fatto aqui ha messo sempre il nome di Maria. Lui era un grande devoto di Maria. Noi possiamo vedere in tutti i suoi manoscritti che lui fa riferimento sempre al nome della Madonna e pregava molto. E qui noi siamo davanti alla grotta della Madonna, qui nel sanatorio di Lapa. Più o meno sono 300 metri dal sanatorio fino qua, per stare da solo e per poter giustamente coltivare questa devozione alla Madonna. Ora possiamo vedere anche una delle sue poche fotografie dove lui sta qui davanti alla Madonna in questa grotta. È una fotografia molto bella che dimostra il suo amore, la sua venerazione per la Madonna. Quelli che erano malati qui dicono che Padre Calvi sempre pregava il rosario e pregava con loro. Allora lui ha svolto qui nel santuario una missione propria di sacerdote. Então, esse aqui é o São Benedito, se queria conhecer, tá aqui, ó. Era pensada aqui. Tinha uns 14, 15 anos. Nós criamos ali no sanatório. Eu ali, né? E ele vivia junto com nós. Só que ele pedia que nós não chegasse muito perto, porque ele... ele pedia para não chegar muito perto? Por causa que ele era doente do pulmão. Ele tinha tuberculose, né? Tuberculose. Ele tinha medo que pudesse passar a doença? Menos os médicos pediam, né? Ah, é? Os médicos pediam que não, ele podia se aproximar de nós, mas nós ficávamos assim, distante um pouquinho, não muito junto, né? O senhor, por acaso, viu alguma vez ele rezando a missa ou não? Toda a vida, cada vez nós vi ele rezando a missa. A missa não é naquela capela que tem não, hoje? Não, lá, era né? lá dentro onde é o refeitório agora, o sanatório. Aonde é o refeitório dos funcionários? Dos doentes. Ah, dos doentes? Dos doentes, o refeitório lá. Né? Ah, ali que era a capela? Ali é que era a capela. Diga uma coisa, São Benedito, ele morava ali onde... Da intermediária, quer dizer, de a par do refeitório. Tinha uma entrada, um pavilhão lá, chamava-se intermediária. Intermediária. Intermediária, então ele ficava ali naquele pavilhão. Junto com os outros doentes? Não, ele era já separado. Né? Ah, ele ficava separado? Separado dos
os outros doentes. Tá? É. E tinha, não é aquele barracão velho que está de lado, não, né? Tem a cozinha grande do sanatório, ali a cozinha geral. É. E depois tem o pavilhão de aparta na cozinha, no corredor. Aquele pavilhão ali que era a intermediária. Sei. Ali é a intermediária aqui. Até os dias, se o senhor um dia for lá, perguntar onde é que é a intermediária, Tem que perguntar eles mostram onde é que é a intermediária. O senhor soube quando ele morreu ou não? Não, eu só soube, mas faz muito tempo, né? Ele morreu na Água Verde, lá Não, ele morreu aqui no sanatório, foi levado para lá, né? Lá para Água Verde. É. Aí o senhor não estava ali naquele... Eu já não estava mais lá. Entendi. Agora, no dia que foi para levar ele, a ambulância não conseguiu levar. Não conseguiu? Ele não queria sair de lá. Ah, é? Precisou, não estava chovendo nada. E a ambulância caiu, que ela fica numa descida lá. Ficou de seda. E lá naquele lugar, lá embaixo, na Chapada, perto da entrada do cemitério, ali ficava meio úmido, né? E a ambulância não podia sair dali. Não podia sair. Que coisa. Chegou a quebrar a ambulância, daí trouxeram outra de Curitiba para ir buscar ele. Aí ele foi. Sei. Antes de chegar em Curitiba, quebrou a ambulância. Quebrou de novo? Puxa, então não queria ir embora mesmo? Não queria ir, porque ele disse que antes que ele queria morrer, nós caímos junto com os seres ali do sanatório. Ele queria ficar ali, sepultado ali. Sepultado ali junto. Entendi. Interessante, né? Então. Ele é considerado um santo, porque pelo que ele fazia, né? Ele não podia mais nem andar. Eles pegavam ele no colo e levavam nos quartos para ele atendeu aqueles mais pior do que ele, como diz, né? Estava muito fraco. Muito fraco, mas ele ia. A unção? A comunhão? Ele pedia para ele. Sei. E todo mundo ali falava que ele era um santo? Era um santo. O que eu pedisse para ele fazia, né? Fazia com sacrifício, mas fazia. Embora estivesse doente. Doente, ele estava mal do que os outros. Mais mal do que os outros. Mas ele era um homem que toda a vida, no sanatório, ele foi. É o pai da turma dos internados. Tá certo. Ele é um santo. E o senhor sempre lembra dele? Eu lembro. Cada vez que eu vou em Curitiba, quando ia, eu morava em Curitiba, eu sempre ia lá no túmulo dele? No túmulo dele. E não é só ele, na Água Verde, né? Tem os outros também. Tem os outros também. Allora, siamo qui davanti ao senhor Paulo. Senhor Paulo, quanti anni ce l'hai? Quantos anos? 90. 90 anni. O senhor Paulo è un testimone di viso di Padre Calvi, già ha dato il suo testemunho e adesso chiediamo a lui qualche cosa su Padre Calvi. Senhor Paulo, o senhor conheceu o Padre Calvi? Sim. Lei ha conosciuto o Padre Calvi? Sì. E quando o senhor conheceu o Padre Calvi, o senhor era pequenininho? Eu tinha de 12 a 13 anos de idade. Allora lui c'era 12-13 anni più o meno. E o que o senhor lembra do Padre Calvi quando o senhor ainda era pequeno? A grande virtude dele que ele tinha, né? Ele era um homem de pouca conversa, não conversava muito, não. Acho que era o estado de saúde dele, eu acho, né? Que ele era tuberculoso, né? Sim. E ele vivia só sentadinho ali, do lado direito dos bancos lá. Sentadinho lá com o breviário dele na mão, sempre com o breviário lendo, né?
Allora, o Sr. Paulo ricorda que o Padre Calvi parlava pouco perché era malato, era sempre dentro, stava sempre dentro della chiesa pregando com il breviario in mano e così si apresentava come un uomo di Dio. E, coroinha dele Coroinha dele, ajudou a missa ajudava também. com ele na missa. Sì, sì. Il Sr. Paolo è stato un chierichetto, ha aiutato il Padre Calvi a dire la messa. E o que o senhor lembra dele quando ele rezava a missa? Cosa lei ricorda quando diceva la messa? È emozionato. Em ricordare di Padre Calvi. Então, que o Tem uma senhor... lembrança muito grande dele. Um dia na consagração, eu vi um anjo ao lado dele, né? Lui dice che mentre lui diceva la messa, durante la consacrazione, lui ha visto un angelo che era al suo fianco. O senhor viu? Vi daquele dia em diante, ele dizia para a turma, esse homem é um santo. E eu dizia, não, porque você não viu nada, você mostrou coisa tua, né? Não, eu vi claramente um anjo ao lado dele. Eu na consagração, ele levantando a hóstia e o anjo ao lado dele. E ele chorando. Allora, dopo questa visione, il Sr. Paolo ha detto e ha capito che lui era proprio un santo e gli altri non dicevano ma cosa hai visto? E lui diceva che hai visto questo angelo che stava al suo fianco e lui mentre faceva la consacrazione piangeva anche forse per la sua santità. Ele rezava, aliás, ele chorava durante a missa, durante a consagração. Lui piangeva durante la consacrazione della ostia, durante la messa. Depois, o Sr. Paulo, ele também atendia só aqui na paróquia ou fora também? Mas que eu me lembro, ele atendia mais aqui na paróquia só por causa do estado de saúde dele, né? Que naquele tempo os padres, eles ficavam, por exemplo, toda hora que você chegava na igreja tinha um plantão, quer dizer, na casa deles lá tinha um plantão, né? O plantão era 24 horas, né? Um entrava de manhã às 6 horas, para sair às 6 horas da tarde, entrava às 6 horas da tarde, 6 horas da manhã, era assim, né? Os padres faziam isso? Faziam isso. E às vezes na Polônia iam buscar o padre para fazer aquele tempo extrema-unção, que diziam, né? Extrema-unção vinha de carroça, às vezes vinha de cavalo, e o pai ia daqui para lá, saía, da madrugada saía um padre para lá para fazer isso. Era muito sofrimento o padre naquela época, era muito sofrimento o padre. Allora lui ha detto che ricorda che Padre Calvi stava più qui nella chiesa perché era malato, la sua salute era fragile, lui attendeva più qui, ma era un attendimento diario, i padri attendevano 24 ore, cominciavano alle 6, poi un altro al mezzogiorno, poi un altro alle 6 del mattino, poi un altro fino a mezzanotte e così via. Durante 24 ore sempre i nostri padri, gli obrati, attendevano qui in questa parrocchia. E poi gli altri padri uscivano per andare a battezzare, a dire le messe nelle cappelle, però era una vita molto difficile. E então, Padre Sr. Paulo, o senhor está convencido de que o Padre Calvi era um santo? Um santo. Naquela época, né?
Desde aquela época, fim de qual tempo, São Paulo é convicto que Padre Calvi é veramente um santo. Com aos 13 anos já considerava ele um santo, né? Porque eu tinha visto o anjo ao lado dele e o anjo não vai aparecer ao lado de qualquer um, né? Sim, sim. Precisa ter uma grande virtude de Deus lá para poder um anjo aparecer ao lado de uma pessoa, né? Sì. Lui dice che sin da 13 anni, quando ha conosciuto Padre Calvi, ha sentito che lui è proprio un santo, perché c'era una grande virtù. Seu Paulo, nós estamos aqui hoje pesquisando os livros de